Nylon 6 e Nylon 66. Existe alguma diferença entre esses dois tipos de materiais? E se existe, qual deles é o melhor? Bom, para descobrir, assiste esse vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de Nylon 6 e Nylon 66, vamos entender as diferenças entre esses dois materiais e a gente vai fazer uma discussão de quando usar um, quando usar outro, existe essa coisa de um é melhor do que o outro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Lembrando que esse é mais um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Então, olha, se você precisa otimizar o seu processo de limpeza de máquina, troca de cor, troca de material, especialmente quando você estiver trabalhando com materiais de engenharia, como é o caso dos nylons que a gente vai falar hoje, Nylon 6, Nylon 66, né? Precisa trocar de um para o outro, precisa trocar de cor, precisa trocar de nylon para outra família de material. Compostos de purga Asa Clean vão te ajudar a economizar tempo e dinheiro no seu processo de setup. Então, olha só como esses compostos podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga Asa Clean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos Asa Clean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Bem, mais alguns recados importantes aqui do canal, aqueles que você já conhece. Lembra de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificações, compartilha o link do vídeo com todo mundo, deixa a sua curtida, o seu comentário, assim a gente atinge um número cada vez maior de pessoas, o vídeo ganha relevância e a gente dissemina informação a respeito do mundo dos plásticos para todos os interessados. Conhece os meus cursos online para se capacitar ainda mais para o mercado de plásticos, os links estão na descrição do vídeo e você pode começar a estudar agora mesmo. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer anunciar aqui, patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse daqui, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo também, e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Tá bom? Finalizando, me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome Ricardo Cusiol, Instagram, LinkedIn, Facebook, sempre você me acha como Ricardo Cusiol e vai receber conteúdo por lá também. Fechado? Bom, vamos dar a entrada então no nosso assunto principal de hoje. Tem um PDF, você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e na tela agora para você. Vamos falar a respeito de Nylon 6 e Nylon 66, ou poliamida 6 e poliamida 66, como você deve saber. Nylon é um nome comercial que nunca foi registrado, né, mas ele é um sinônimo do material cujo nome técnico é poliamida. Existem vários tipos de poliamidas, né, em função do tamanho da molécula, né, da quantidade de átomos de carbono. A gente nomeia esses materiais, né, que são esses numerozinhos que tem na frente. A gente já vai mostrar um pouquinho a respeito desses dois materiais. E existem dois grandes representantes da família dos nylons, que são o Nylon 6 e o Nylon 66. E muita gente me pergunta, muitos alunos me perguntam
qual é de fato a diferença entre esses dois materiais, em termos de propriedades, em termos de obtenção, em termos de aplicação. Então, vamos discutir um pouquinho a respeito desses dois materiais. E aí a gente vai tentar responder a pergunta, qual é o melhor? Né? Eu acho que você já sabe a resposta, né? Aqui a minha filosofia no canal é que não existe material bom ou material ruim. Existe aquele que é mais indicado para uma determinada situação. Então vamos entender aqui quais que são aquelas situações onde a gente pode usar um ou pode usar o outro. Fechado? Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pela AsaClean. E ó, se você precisar de amostra, visita técnica, tirar suas dúvidas, o contato dele está aqui e também está na descrição do vídeo. Fechado? Vamos lá. Nylons. Os materiais plásticos que a gente denomina como poliamidas ou como nylons são aqueles que contêm na sua estrutura molecular esse grupo aqui, ó, tá? Então, um átomo de carbono com uma dupla num oxigênio e logo na sequência um nitrogênio ligado num hidrogênio. E aqui a gente se repete a cadeia para cá, né? Carbonos para cá, carbonos para lá, mas tendo esse grupo na molécula, a gente diz que é o grupamento amida, né? A gente diz que esse material é uma poliamida ou um nylon, tá certo? Então, como eu falei para você no comecinho aqui do vídeo, os dois principais representantes da família dos nylons, que representam aí talvez 70, 80% do volume consumido desses materiais mundialmente, são o nylon 6 e o nylon 6,6. E aqui está a representação das moléculas desses materiais. Tá? Se você olhar aqui, cada vértice dessa zigue-zague que tem aqui é um átomo de carbono. É uma representação mais simplificada aqui. Né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, daí vem o nome nylon 6, né? E essa daqui é a unidade repetidora do material. Note aqui, ó, que a gente tem aquele grupo amida que eu falei para você no slide anterior, né? Então aqui a gente tem, né, o carbono, dupla O, nitrogênio e hidrogênio, e esse daqui é o que caracteriza então o grupamento amida. É uma poliamida, é um nylon, tá? Isso aqui é o que se repete várias e várias vezes para os dois lados. No caso do nylon 6,6, a gente vai ver isso daí com mais detalhes, a gente usa dois monômeros, duas substâncias para formar esse material, cada uma com 6 átomos de carbono. Então, 6 de um, 6 do outro. E aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vem de um lado da molécula, né, de um dos monômeros, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vem do outro monômero, por isso o nylon 6, tá? E a gente tem aqui a molécula, de novo, o grupo amida aqui, ó, tá? E se você perceber, essa molécula é a unidade repetidora, essa daqui, você percebe que ela é maior, né, praticamente o dobro, ou até um pouquinho maior do que o dobro do que o nylon 6, do que o nylon 6, né? Então, aqui essa é a unidade repetidora, e logo na sequência vai vir outra aqui, né? Então você percebe que essa parte de uma molécula vai se ligar nessa parte da outra, e a gente vai ter outro grupamento amida aqui. Então você percebe que no caso do nylon 6,6 a gente tem uma densidade um pouquinho maior aí de grupos amida, tá? Isso vai explicar muitas das propriedades que a gente vai ver lá para frente, tá? Mas aqui então as duas moléculas para a gente comparar, para a gente ver o que é cada um desses dois materiais, tá? Bom, como eu mencionei, aqui é o grupo amida que caracteriza então cada uma dessas moléculas como sendo uma poliamida, como sendo um nylon, beleza? Bom, primeiramente, vamos ver como é que é a polimerização de um e de outro, como é que é a reação de obtenção. Eu vou colocar aqui para você ver uma forma bem simplificada dessa reação, só para você ter uma ideia de quais são os monômeros, de como é que é essa reação. Tem várias etapas, é um processo um pouco mais complexo, mas pelo menos didaticamente você começa a entender as diferenças. Então aqui a gente tem a reação de polimerização do nylon 66, né, ou do nylon 6,6, tá? E esse material, ele é uma policondensação entre o ácido adípico e a hexametileno-diamina. Tá? Então a gente tem os dois materiais aqui, o ácido adípico é essa molécula com 6 átomos de carbono, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, e a hexametileno-diamina, o próprio nome já diz, né? Hexa de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono também, então 6, 6, né? Eles vão reagir e tem alguns detalhes técnicos aqui, né? Como eu falei, estou pulando muitas etapas aqui, mas essa reação ela é catalisada por um meio ácido, e a gente tem um ácido aqui, então normalmente a gente coloca, apesar de na reação aqui você vê que é uma reação de 1 para 1, normalmente o ácido adípico é colocado em um pouquinho de excesso
na reação, que vai agir como catalisador, vai fomentar essa reação aqui, tá? Então a gente tem aqui uma reação de equilíbrio que forma o nylon 66, como você está vendo aqui embaixo, né? Então, aquela molécula que a gente viu anteriormente, agora aqui, né? Uma partezinha que vem do ácido e a outra parte que vem da hexametileno-diamina. A gente tem a molécula do nylon 66 aqui e, como subproduto, a gente tem a água, tá? Então, essa daqui é a reação de obtenção do nylon 66, como você pode ver, uma reação de condensação. Dois comonômeros, né? Que se juntam ali para formar um material. Tem algumas literaturas e alguns autores, algumas pessoas, né, que falam até que o nylon 66 é um copolímero, porque na verdade a gente está usando dois comonômeros aqui. Existem uma outra linha que, na verdade, como a gente está pulando algumas etapas aqui, vai ocorrer essa reação, a gente vai formar um material intermediário e esse intermediário é que dá origem ao nylon. Então, portanto, isso seria um homopolímero e a unidade repetidora é sempre essa daqui. Tá? Então, vai depender muito de onde você vai consultar. Mas a reação é essa daqui, uma policondensação, né, onde a gente condensa duas substâncias para formar o nosso polímero e a gente tem a saída de um subproduto, que no caso aqui é a água. Tá? Já o nylon 6 é obtido por uma reação de abertura de cadeia cíclica. Né? Então a gente tem a matéria-prima do nylon 6 é a epsilon caprolactama. Tá? Então esse aqui é o material, uma figura meio estranha, né? Uma figura com 7 vértices aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que são de carbono e mais o nitrogênio. Olha o grupamento aqui, ó. Esse grupamento aqui é o grupamento amida, mas essa molécula com exposta à temperatura e na presença de água, né, um meio aquoso, vai sofrer então a ruptura desse anel, ela vai abrir esse anel aqui exatamente nesse ponto, e com essa abertura a gente tem a obtenção do nylon 6. De novo, estou pulando algumas etapas aqui, tem algumas etapas de crescimento, de molécula, como é que uma reage com a outra, como é que essa reação continua, mas em linhas gerais é isso daqui. A gente tem na verdade, a caprolactama, tá? Em meio aquoso, sob temperatura, e a gente vai ter aqui então o nylon 6, e aqui a gente tem a unidade repetidora do nylon 6. Tá certo? Então essa é a reação de polimerização de um e de outro. Você pode entender as diferenças aí. Ok? Bom, vamos fazer uma comparação então agora mais direta do ponto de vista de características entre um e outro. Vamos comparar o nylon 6 com o nylon 66. Vamos lá, primeiro o nylon 6. É um material de menor cristalinidade. Tá? As moléculas desse material têm a tendência de formar menos cristais ou cristais menores, como comparado com a poliamida 6,6. Daqui a pouco a gente vai entender mais ou menos por que disso. Tá? Isso faz com que o material tenha uma maior absorção de água, tá ligado com essa menor cristalinidade. É pouca coisa, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele absorve um pouquinho mais de água do que o nylon 6,6. Isso vai ter uma influência depois em propriedades elétricas, vai ter uma influência no quanto que esse material incha. Então, vem todas as consequências de absorção de água com o nylon 6,6. É um material que tem maior flexibilidade porque ele é menos cristalino, então as moléculas têm mais liberdade para se movimentar, e também porque, como ele absorve mais água, e a água é um plastificante para o nylon, ele é um material que tem uma tendência de ter maior flexibilidade e mais resistência a impactos. Tá? É um material que, em geral, proporciona melhor fluxo, inclusive existem alguns materiais comerciais que são blendas ou até mesmo copolímeros entre nylon 6,6 e nylon 6, e normalmente o que se busca aqui é a resistência mecânica e térmica do nylon 6,6 e o melhor fluxo para o melhor acabamento superficial do nylon 6. Então o nylon 6 normalmente é um material que traz um melhor fluxo, melhor acabamento superficial, inclusive quando reforçado com fibras de vidro, normalmente a aparência da peça tende a ser mais bonita, exatamente por essa característica de maior fluxo. Tá? É um material com maior tenacidade, ou seja, mais resistência a impacto, mais alongamento, tá? E tem um ponto de fusão mais baixo. Tá? Então a resistência térmica desse material é mais baixa do que do nylon 6,6. Vamos dar uma olhada agora no nylon 6,6. É um material então mais cristalino, né? A gente forma mais cristais nesse material, ou cristais maiores, ele tem uma porcentagem das suas moléculas que estão alocadas em regiões cristalinas, maior do que do nylon 6, tá?
Tem menor absorção de água, de novo, é pouca diferença, mas é o suficiente para trazer uma diferença de comportamento do material, tá? É um material mais rígido, exatamente por ser mais cristalino, por absorver menos água, tá? Então ele tem uma capacidade maior de absorver cargas estáticas e suportar cargas estáticas em algumas aplicações. Aí você já começa a entender quando que a gente direciona para um lado e para o outro, a gente já vai discutir sobre isso, tá? É um material que tem maior HDT, que é a temperatura de distorção térmica do material, então suporta temperaturas mais elevadas, na verdade suporta cargas a temperaturas mais elevadas sem se deformar. Então ele é um material que pode trabalhar em ambientes com temperatura mais elevada, mesmo quando submetido a esforços mecânicos, porque ele suporta essa condição. E tem um ponto de fusão mais elevado, a gente vai ver valores daqui a pouco, o que faz com que as temperaturas de processo para o nylon 6,6 sejam mais elevadas comparadas com a do nylon 6 também, tá? Aqui a gente começa a entender um pouquinho o porquê de o nylon 6 ser um pouco menos cristalino do que o nylon 6,6 e ter essas diferenças de propriedades que a gente comentou, né? Devido à diferença de tamanho das moléculas, quando elas se aproximam para formar os cristais, você percebe que no caso do nylon 6,6 há um leve descompasso entre as moléculas, né, para que esses materiais essas moléculas possam se aproximar e formar as ligações de hidrogênio, que são as responsáveis por aproximar bastante as moléculas e mantê-las coesas na região cristalina do material. Você percebe que existe aí, né, um descompasso, as moléculas ficam ligeiramente desalinhadas, mas elas têm uma tendência de poder se aproximar um pouquinho mais exatamente por causa disso, e aí facilita a cristalinidade. Já no caso do nylon 6, como as moléculas são muito simétricas, elas acabam ficando bem alinhadinhas aqui, o que faz com que a gente tenha uma maior dificuldade de aproximação dessas moléculas, reduza inclusive a densidade de ligações de hidrogênio comparando um com o outro, tá? Então, isso daqui essa configuração molecular aqui explica um pouco dessas diferenças de performance, essas diferenças de propriedades físicas entre os materiais. Em resumo, uma tabelinha de comparação para você entre nylon 6 e nylon 6,6 de propriedades, para você ter uma ideia, né? Então, nylon 6, material com uma densidade um pouquinho mais baixa também, olha aqui a diferença de absorção de água, né? Nylon 6, que a gente falou que absorve um pouco mais de água, 2,7% contra 2,5% no equilíbrio, quando ele já absorveu em um ambiente exposto ao ar aqui, quanto que o nível de umidade que ele entra em equilíbrio, tá? Um pouquinho mais no caso do nylon 6. O ponto de fusão é mais baixo, então aqui 215 para 255 comparado um com o outro, o que vai se traduzir em temperaturas de processo, como eu falei anteriormente, mais elevadas para o nylon 6,6, da ordem de 290 a 300 graus para o nylon 6, temperatura de moldagem, né, por injeção, por exemplo, tá? E no caso do nylon 6, a gente tem uma temperatura de moldagem da ordem de 260 a 280 graus. Tá? É um material mais resistente ao impacto, pouca coisa, mas você percebe aqui ó, uma resistência ao impacto de 62 joule por metro comparado com 58 joule por metro. Isso aqui é valor típico, tá? A gente na prática vai encontrar uma maior variabilidade, mas valores típicos para ter uma ideia de ordem de grandeza. A HDT, que eu falei que era diferente também, então mais baixa para o nylon 6 e mais elevada para o nylon 6,6, aquilo que eu falei. Então, para aplicações que vão estar expostas a temperaturas mais elevadas, com carga mecânica, o nylon 6,6 pode ser um material mais interessante. E o alongamento, que acaba tendo uma diferença aqui também. Legal? Muito bem. Com isso, a gente começa a entender onde que a gente direciona um material, onde a gente direciona o outro material. Né? De novo, não existe material bom ou material ruim, existe um material mais adequado para uma determinada situação. Então, materiais, aplicações que necessitam de melhor acabamento superficial, normalmente vão buscar nylon 6. Né? As aplicações são muito parecidas entre eles, né? Então, peças automotivas, reforçadas com fibra de vidro, mas normalmente, onde você precisa de um melhor acabamento superficial, nylon 6 é o material de preferência. Aonde você precisa de suportar cargas mecânicas a temperaturas mais elevadas, o nylon 6,6 começa a ser um bom candidato. Cargas mais intensas, né, necessidade de suportar mais esforços mecânicos, o nylon 6 é um material mais interessante também. Tá? Onde você precisa de melhor resistência ao impacto, melhor tenacidade, nylon 6 pode ser um melhor candidato. E aí você começa a entender qual desses dois materiais vai ser mais interessante
para determinadas aplicações. De novo, não existe material bom, material ruim, existe aquele material que é mais indicado a uma determinada situação. E aí uma curiosidade adicional, olhando todas essas características aqui, o que você percebe também é que esses materiais eles podem encontrar dois grandes substitutos muito importantes, principalmente quando o tema é absorção de água, aplicações eletroeletrônicas, alto nível de acabamento superficial, quando incorporados com fibra de vidro. E esses dois materiais têm vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui para você assistir. São o PBT como um grande substituto para o nylon 6 e o PET com fibras de vidro como grande substituto para o nylon 6,6. Te convido para assistir esse vídeo sobre esses dois materiais também. E eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito desse vídeo. O que você achou, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então deixa um comentário, manda uma mensagem e coloca a sua opinião a respeito desses materiais aqui embaixo para a gente enriquecer a nossa discussão. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.